Olá pessoal, muito boa noite. Estamos aqui uma vez mais pela Casa Fraterna Novo Caminho, iniciando mais essa live, que a gente vai ter oportunidade de conversar sobre o capítulo 7 hoje do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai dar início a ele hoje. Vamos lá? Enquanto a gente aguarda o pessoal, a gente vai escrevendo aqui. Olha só. Deixa eu falar aqui. Olá, boa noite, Viana. Boa noite. Olá, meu amigo. Olá, Olá, meu amigo. caro. Todos. Eita, deixa eu arrumar aqui a câmera. Aê, Peraí, pronto. deixa eu. O meu negócio aqui, eu também tenho que tentar arrumar uma posição aqui. Não, peraí, aqui vai ficar meio estranho, né? Aí eu Ele vai fico de ficar de lado. lado, assim. Não, peraí, então vamos ficar todo mundo em pé. Vai no mãozão mesmo, porque eu não tenho suporte, então a gente trabalha com o que tem. Revezando, vai revezando, assim, né? Revezando, vai revezando de mão em mão. A gente dá aqui porque a cor não ajuda muito, então, para que as pessoas me vejam. Esse é o Arlindo. Saudades que eu estava da sua pessoa, meu querido. Boa Ah, é mútua noite. saudade. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Arlindo, né? Boa noite, pessoal. Comentando aqui, sejam muito bem-vindos. Estou acenando aqui para quem o Insta deixa eu acenar. Deixa eu ver o negócio aqui, ver se dá certo aqui o negócio. Peraí. Não deu certo, não. Achava que isso aqui era para outra coisa, mas volta lá. Tá Então, tudo certo. beleza? Tudo certo? Desculpando as falhas técnicas. Não, é ao vivo, é assim mesmo. Segundo o Faz Espiritismo, parte. deixa eu escrevendo Hum. aqui o tema de hoje. Capítulo 7. Itens um e 2. Pronto. Itens 1 e 2. Fixar comentário. Beleza. Muito boa noite. Elaine, que está entrando aí. Jéssica, Edna, Adri, entrou aí. Mayara, muito bem. Viviana já tinha falado. Boa noite. Paula, boa noite. Vamos chegando, vamos chegando. Perfeito. Boa noite a todos e todas. Tá ótimo. Vocês não reparam, não, mas as minhas cachorras, elas, nesses horários críticos, elas costumam dar notícia de tudo que passa na rua, então, repara não. Aí já é o negócio da transmissão, né? A distância, Faz parte, faz de faz casa. parte. É isso mesmo. Muito bem, boa noite. Lembrando, pessoal, colocar aí uma garrafa, um copo com água aí próximo, né? A cada um, para que a gente, à medida que for conversando, né? E, sobretudo, que a gente fizer a prece, essa água possa ser fluidificada em nosso proveito, em proveito de cada um. Que assim Muito bem. seja. De minha parte, eu vou molhando a palavra mesmo, enquanto isso. Perfeito. Tá ótimo. A gente já pode começar, com 4 minutinhos aí já. Uhum. Então, pessoal, vou convidar a todos agora para a gente fazer uma prece. Né? Vamos todos fechar os olhos, serenar os nossos pensamentos, a nossa respiração, procurar uma posição confortável, buscando a conexão com os nossos amigos, mentores, nossos guias. Primeiro de tudo, para agradecer por todo o suporte, a proteção, o amparo que nos é dado a cada dia, ainda que nem percebamos. Rogando ainda que sobre cada um sejam derramados fluidos divinos de amor, de luz, de esperança, de coragem, de alegria. Sendo assim, damos início a mais uma live. Graças a Deus, graças a Jesus. Assim seja. Muito bem.
Boa noite, boa noite. Olha, o André tá aí, ó, meu querido Espírito Livre. Que honra! Lá de Divinópolis. Muito bem. Como fixado aqui, pessoal, hoje é capítulo 7º, itens 1 e 2. Nosso amigo Arlindo, né, gentilmente se dispôs a colaborar conosco. Um prazer e uma honra. A honra é toda nossa. Arlindo, na verdade, ele foi um dos mentores nossos, aí, digamos, né? Durante a mocidade. Esse sou eu. Durante a mocidade, em Uberaba, no período que a gente estava em Uberaba, ele conduzia e tal, então eu estudei bastante com o Arlindo, né? E é um prazer revê-lo mais uma vez, né? Digo. Então vamos nessa. Capítulo 7º, bem-aventurados os pobres de espírito. E o item é o que se deve entender por pobres de espírito. Item 1. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. São Mateus, capítulo 5º, versículo 3. Item 2. Que aí já são os comentários do Kardec, né, que a gente vai ler e trocar ideias sobre isso. A incredulidade se diverte com essa máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como com muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, entretanto, Jesus não entende os tolos, mas os humildes. E diz que o reino dos céus é destes e não dos orgulhosos. Os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, fazem geralmente tão elevada opinião de si mesmos e de sua própria superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos, não podem elevar o pensamento a Deus. Essa tendência a se acreditarem superiores a tudo leva-os muito frequentemente a negar o que, sendo-lhe superior, pudesse rebaixá-los e a negar até mesmo a divindade. E, se concordam em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, convencidos de que são suficientes para bem governá-los. Tomando a sua inteligência como medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem admitir como possível aquilo que não compreendem. Quando se pronunciam sobre alguma coisa, seu julgamento é para eles inapelável. Se não admitem o mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isso esteja fora do seu alcance, mas porque o seu orgulho se revolta à ideia de alguma coisa a que não possam sobrepor-se e que os faria descer do seu pedestal. Eis porque só tem sorrisos de desdém por tudo que não seja do mundo visível e tangível. Atribuem-se demasiada inteligência e muito conhecimento para acreditarem em coisas que, segundo pensam, são boas para os simples, considerando como pobres de espírito os que as levam a sério. Entretanto, digam o que quiserem, terão de entrar como os outros neste mundo invisível que tanto ironizam. Então seus olhos se abrirão e reconhecerão o erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu o seu poder e aquele que humildemente se submeteu às suas leis, nem aquinhoá-los por igual. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será nele admitido se a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que acreditar mais em si mesmo do que em Deus. E em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele nos afastam. E isso por uma razão muito natural, pois a humildade é uma atitude de submissão a Deus, enquanto o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, portanto, para a felicidade do homem ser pobre de espírito, no sentido mundano, e rico de qualidades morais. Muito bem. Beleza. Bom, então eu vou começar, então, a gente pode entender com a questão, né, da simplicidade de coração, né, que tem uma palavra que resume isso, chamada humildade, na seguinte passagem de Jesus. E certa feita, né, pouco antes da famosa ceia, né, ou última ceia, né,
existe um hábito que é muito comum na cultura hebraica, na cultura judaica, que também é um hábito de higiene, né? Que é o de lavar mãos e pés, né? Lavar mãos, óbvio, por questões assim de higiene e tal, e lavar pés porque tem todo um contexto no meio dessa história, porque lá naquela região, né, da Judéia, ali onde temos ali Jerusalém, afins, durante o dia, vocês devem imaginar que é um calorzinho simpático, né? Na ordem dos seus 40, 45 graus, né? Então, é um calorzinho até razoável, né? Assim, como diz o outro. Dá Não pra... chega ao Uberaba, né? Não chega, mas ainda é não quase. chega ao Beraba, mas tá lá, né? Tá na beira, né? Aí o que acontece? Quando você coloca os seus pés quentes, aí pergunta, por que o povo anda de sandália também, né? Porque, meu amigo, andar de sapato fechado, né, num chão que já está essa temperatura, porque quando a gente fala 45, às vezes 50 graus, é a sombra, tá? Agora imagina você pisar num solo, né, que está ali tomando aquele sol direto e reto, como é que vai ficar os seus pezinhos, né? Se eu falar que vai dar bolha, né, assim, tal altura, eu estou sendo até simpático. Então, o que é comum para o pessoal chegar nas casas, dar uma refrescada, e também que é um ato, né, de certa forma, de higiene, porque o povo andava, né, pisando, né, no chão, né, com sandália, então todo tipo de poeira agrega na sola do pé, né, Sim. querendo ou não. Então era muito comum o pessoal pegar uma tigela com água e lavar os pés, que além de dar aquele ato de higiene, também dá aquela refrescada, né? Que acaba dando uma arrefecida nos seus pés e o sangue vai passando, vai refrigerando e vai refrigerando o resto também. Só que era muito comum, né, dependendo do lugar aonde você está, você estar na presença de algum servo, né, que faça isso para os seus senhores, né? Para aqueles que têm assim alguma posse ou então que são visitantes. Naquele dia em especial, né, já estava havendo uma discussão entre os discípulos para querer saber, né, na eventual ausência de Jesus, se Jesus tivesse de partir, Jesus tivesse de fazer uma grande caminhada e tal, tudo, quem seria o maior, quem seria o grande, quem seria o top entre eles ali. Então, Simão Pedro dizia, olha, eu sou mais velho, né? Jesus até mesmo se hospedou, né, na minha casa, nós temos, né, uma intimidade, rola, né, bate entre nós um feeling, né? Então, provavelmente, eu vou ser o cara, né? Tiago também tinha uma opinião parecida, Lucas também, Mateus também tinha uma opinião mais ou menos assim parecida, só que cada um puxando a sardinha pro seu prato, né? Lógico. Claro. E no meio de tudo aquilo ali, Jesus só observando, né? Aí, do nada, né? Se é que a gente pode dizer do nada, né? Porque Jesus nunca dá um ponto sem nó. Jesus pega a bacia com água, uma esponja e começa a lavar os pés de cada um dos seus discípulos, a começar pelo próprio Simão Pedro. E Simão Pedro, então, ficou indignado com aquilo. Falou, mas como assim? O senhor é o mestre, né? O senhor é o senhor que manda aqui, nós somos os seus discípulos, os seus agregados. O senhor não deveria se prestar a isso, né? E os outros também se espantaram com o ato do mestre que silenciosamente e com muita alegria limpava e lavava os pés um por um dos discípulos. E alguns deles até se negavam, e Jesus ia lá com todo carinho, pegava o pé e tal, e lavava tudo. Aí, quando um estava olhando para a cara um do outro, tentando entender o que Jesus queria com isso, Jesus, em dado momento, se levanta, depois de ter lavado os pés de todos, e disse, o Filho do Homem veio ao mundo para servir, não para ser servido. E aquele que quiser tomar de mim esse cálice, que siga-me. Né? É tipo assim, como se ele estivesse dizendo, olha, se vocês querem verdadeiramente serem meus discípulos, né? Se vocês querem verdadeiramente entender a que vinha este mundo, né? Não só peguem as suas cruzes humildemente,
mas sirvam aos demais, né? Outro exemplo maravilhoso que Jesus dá, né, é quando durante a ceia ele tem a alegria de dividir o pão e o vinho, mostrando o quê? Que o sentimento de humildade, que a premissa da humildade, a premissa da simplicidade do coração, está justamente não em você se achar acima de todo mundo, mas pelo contrário, você se colocar num patamar igual às demais pessoas. Igual. Porque se nós hoje pudéssemos despir as nossas roupas, despir-nos das nossas contas bancárias, né, dar uma ligeira sangrada nos nossos dedos para examinar a cor do sangue, veríamos que tudo isso é igual. Ninguém aqui, né, independente das suas condições, né, se nasceu, né, num berço abastado ou num berço simples, tirando tudo isso, o que nós somos, né, até mesmo os nossos corpos, somos espíritos. E mais, espíritos, filhos de Deus, que é um Pai único, o que automaticamente, pela lógica, nos coloca na condição de irmãos. Receptores, merecedores, dignos de receber por si só a mesma herança desse Pai. Nem mais, nem menos. Então, toda vez que nós nos sentimos acima das outras pessoas, estamos sendo orgulhosos. Toda vez que nós nos colocamos abaixo das outras pessoas, estamos agindo com aquilo que um grande amigo nosso, né, Manuel Tiburcio Nogueira, de Tuiutaba, e também de Uberlândia, eu falo porque ele habita geralmente esses dois lugares. Ele sempre fala dizendo que humildose, né, é quando o cara fica naquele coitadismo de se achar, né, o mais fuleira de todos. E Deus não nos criou para ser fuleira. Deus nos criou todos iguais. O que nos distingue é uma ilusão que nós temos de momentos que nós passamos na nossa vida, que ora esses momentos nos agradam, ora esses momentos nos desagradam, ora nós os aceitamos, ora nos revoltamos contra eles. Mas, de maneira geral, somos todos filhos de Deus e tudo é bênção. É interessante isso que você disse agora, Arlindo, sobre a humildose. Achei interessante demais essa palavra. Humildose. Né? É um desvio. Ou coitadismo. Ali. Coitadismo, né? Que se assemelha mais a uma baixa autoestima do que tudo, né? Exato. Se achar sempre abaixo. Então, quer dizer, já é um tipo de enfermidade, né? Se achar sempre abaixo dos outros. Ou seja, não conhece o próprio valor. Esse é o detalhe. E o humilde, na verdade, o pobre de espírito, o humilde, não é isso, né? Ele sabe o próprio valor. O Cristo, porque se a gente for pegar frases isoladas do Cristo, tem hora que a gente fala, não, ele se achava isoladas. Vamos supor que a gente não conhece nada. Frases, né? Fora de contexto. Vai ler agora, fora de contexto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha que peso que tem isso, né? Eu, quem? Eu sou. Ele falou que ele era. Mas pega todo o contexto agora. Agora sim. A gente colore essa paisagem aí com todo o contexto. Os ensinamentos e tal. Tudo. As passagens, o testemunho, propriamente dito. Tudo. Os testemunhos. Aí a gente vê. Sim, ele é o caminho, a verdade e a vida. E não está sendo arrogante. E não está sendo prepotente. Ele está sendo humilde. Ele sabe do valor dele. Né? Mas ainda assim, quando ele fala isso, logo na sequência ele sai. Sai para ensinar, sai para curar. Na condição de igual. Igual, porém, com atributos de inteligência, atributos morais a mais, sabendo disso. Por isso que é o caminho, a verdade, a vida. E é por isso que ele se dispôs, né, a vir aqui mesmo, sem necessidade dele mesmo, da pessoa do Cristo, né, encarnar. Veio pela necessidade nossa. Nossa, dele... nenhuma necessidade. Nenhuma. Né? Isso mostra a grandeza, né? Nenhuma. Exatamente. Nível crístico, já está lá, passou do bons espíritos, passou do espírito puro, né? Já está em uma escala diferente. Está na condição de gerir planeta.
né? Olha né, a resposta que é isso. Isso é dado, né, no espectro divino, é tudo meritocracia. Isso não é dado a qualquer um. É dado a quem É o consegue. buscar e achareis, né? É o nosso propósito, a nossa destinação infinita. É dado a Ele quem nunca pode. negou a situação dele, né? Nunca Nunca. negou, olha, é o que eu sou, né? No presente momento. Mas Jesus também ele tinha uma outra coisa que eu acho bastante interessante, que ele fala o seguinte, olha, eu sou e sou, não nego. Só que vocês também são deuses. Tudo que eu faço, vós todos podereis fazer e muito mais, basta quererdes. Entendeu? Então ele já coloca essa condição, olha, de igualdade, né? É um nível de igualdade que quando você começa a analisar, você se assusta. Porque ele mostra exatamente o que é um espírito. A vivência de Jesus na Terra foi uma vivência humana, porém com aspectos espirituais inéditos na história humana. Tanto é que ele pegou o primeiro tópico, né, que inclusive até aparece quando a gente estuda sobre o Espírito de verdade, é ele dizer o seguinte, olha, eu não vim destruir a lei, eu vim dar-lhe cumprimento, ou seja, eu vim fazer com que se cumpra aquilo que vocês já estão careca até de ler, reler, editar, formatar, né? Eu vim aqui para colocar na prática as coisas como deveriam ser, né? Então, muitas das displicências que acontecem no mundo, elas acontecem por culpa do nosso esforço pessoal em pegar uma realidade. E essa realidade ela é simples, né? Existe um pai, né? Existe os seus filhos, que são os espíritos, e a matéria, né? Como diz lá no livro dos espíritos. Em que se dividiria o universo? O universo se divide em 3 tópicos apenas. Deus, que é o criador, causa primeira de todas as coisas. O espírito, que é o ser inteligente da criação. E a matéria, que nada mais existe, nada mais é do que um instrumento para a evolução do espírito. A matéria poderia passar ou não passar, que não ia fazer tanta significância para o ser inteligente da criação, que é o espírito. Então, os títulos que nós ostentamos, a posição que nós temos, não passa de um momento, né, de uma situação passageira, momentânea, né, que embora, né, assim, quem vê assim até pensa que ele está falando, nossa, mas então o meu trabalho, minha condição na sociedade não é nada? Não, ela é importante, mas não quer dizer que seja o principal, não quer dizer que seja tudo. E aí é onde muitas pessoas se perdem, porque muitas pessoas acham que os seus títulos vão ser plenos e eternos para sempre. Não. Isso daí basta um sopro divino e se perde, se acaba. Nós temos aí pessoas que, enquanto aqui na Terra, eram reis, rainhas, duques, juízes, promotores, cientistas, né, governantes e tal, aquela coisa, que chega no plano espiritual e entra até em desequilíbrio, porque vê que não chega, às vezes, nem a condição de mendigo, espiritualmente falando. Quem lê as histórias das classificações de espíritos que aparece lá no livro Céu e Inferno, às vezes fica, né, embasbacado de ver, né, pessoas que aqui na Terra, né, criaram, vamos dizer assim, verdadeiros castelos em cima do seu ego, e aí chega lá na vivência espiritual, que é a vivência plena, é a vivência do o que você fez, o que você construiu, né, sobre si mesmo, e vê que não construiu nada. Sim, ficou tudo Talvez aqui, seja aí, né? é, Foi o talvez espírito, que é seja o aí que a essencial. gente, exato, talvez seja aí que muitas pessoas temam a morte. Porque o primeiro momento, segundo dizem os espíritos, no qual você encara a sua verdade, é no momento da desencarnação, né? Então, temer a morte, às vezes temer a realidade do que você construiu, né? O medo da solidão, porque enquanto na vida você não construiu, né, vamos dizer assim, laços de simpatia, lembrando que laços de simpatia são tanto entre os encarnados e os desencarnados. Por quê? Quantos espíritos não se encantam
e não nos aplaudem, vêm nos receber quando nós desencarnamos, porque nós fizemos o bem aos seus entes queridos. Né? Certa feita eu testemunhei durante uma sessão um espírito, né, que veio, que ele desencarnou, né, já fazia um certo tempo, mas ele veio agradecer aos trabalhadores da casa, porque todos, né, vieram, né, ainda mais na época que poderia ser o Natal mais triste de uma família, eles foram lá, peregrinaram na casa daquela família, se ocuparam das aflições e dores de todos que estavam lá, desde os mais pequenininhos, né, até a esposa que tornou-se viúva, né? Então aquele espírito ele foi lá simplesmente agradecer, né, e agradecer muito, e os espíritos que acompanhavam aquelas crianças, aquela esposa que se tornaram viúva, também vieram agradecer junto também. Então é onde é que a gente vê que o bem em si, né, que a condição da humildade, a condição, né, da gente buscar o próximo, gera uma empatia tão grande, né, que nivela as pessoas a uma condição comum e simples. E aí que a gente começa a entender a dor, né? Porque quando tem até um trecho de uma música que diz que toda pessoa, né, todo mundo chora, né, quando sente dor, né? Todo mundo é igual, todo mundo é parecido quando sente dor. Sim. A propósito, isso entra o contexto todo do Sermão do Monte. Aliás, é isso aí. Jesus está lá no capítulo 5º, né, de Mateus, quando chegou para falar, né, do Sermão do Monte, ele se dirigia a esse tipo de gente, aos deserdados Sim. do mundo. Deserdados do mundo aqui. Gente, né, sem consolação nenhuma, sem perspectiva. Sim, claro, já existia crenças, mas muita coisa ainda faltava. Faltava informação. Especialmente, né, de entender que o Deus, na verdade, é Deus de amor, né? Não é Deus de raiva, justamente. de vingança, né? Deus de sacrifícios exteriores, que na época era premente, predominante, sacrifícios exteriores, né? Cumpriu, acabou, né? Passou a régua. Então, ele vem num contexto ali de pessoas que estavam realmente perdidas, digamos assim, né? E precisavam de consolação, e traz o Sermão do Monte, sendo que nada mais, nada menos que a primeira bem-aventurança, né, que são as bem-aventuranças do Sermão do Monte, é essa aí, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. Nada mais, nada menos. Né? Por que será? Ele falou essa primeiro. Por que será? Né? Pois é. Quando a gente entra... Oi? Não, eu estava observando o que você estava falando, foi até uma coisa bacana, porque Jesus ele aborda primeiro os humildes, depois aquelas pessoas que promovem a paz, e em todas elas ele fala que o reino dos céus, olha só que interessante, o reino dos céus, né, é para os humildes. E para você ser humilde, né, a regra básica é você admitir Deus como Pai, porque isso aí coloca todo mundo num patamar igual, né? E outra coisa que ele coloca, que é interessante, é a questão da paz, porque a paz são para aqueles que vão herdar a terra. Aí fica aquela coisa, né? Ué, como assim? As pessoas que têm paz, elas herdam a guerra? Sim, herdam a terra, porque não fazem guerra. Se não fazem guerra, não destroem nada. Se não destroem, tem para onde voltar toda vez que precisa reencarnar. E para espíritos como nós, a reencarnação ainda é uma premissa evolutiva. Mas para nós merecermos o nosso processo reencarnatório, uma das coisas que nós necessitamos é a nossa obediência a Deus. Lembrando que, para ser obediente a Deus, a premissa é você entender que Deus não é simplesmente Deus, ele é Pai, né? A condição básica de Deus não é de ser um Deus, né? Que você vai lá, adora, assim, tal, fica por isso mesmo. Distante. Exato. Ele é Pai, ele é o Criador, ele é o ser que criou, mas não criou simplesmente, criou por criar, ou criou porque acha bonitinho.
Não, ele é um ser que criou por amor, né? E abraçar esse amor, né, abraçar essa condição de Deus Pai, é entender que todos, sem exceção, desde o átomo até o ser humano, são todos irmãos nossos. Olha só que interessante, desde o átomo, desde o do processo mais simples da criação, a partícula subatômica, até mesmo um ser complexo como o espírito, tudo vem de Deus. Então, tudo nos traz na condição de irmãos. Aquele que, por exemplo, né, agride a natureza, né, ou usa das forças da natureza de forma descompensada, ainda não entendeu que a natureza também é nossa irmã, né? E todos os seus pormenores, né, os seus seres mais simples. Então, olha só, o que a humildade nos remete a entender, a nos comportar na nossa relação de seres humanos, né, de espíritos e de filhos de Deus. Muito bacana isso. Demais. Reflexões mil. Mas aí, como até falado aqui no texto, né, nas considerações do Allan Kardec, humildade como origem das demais qualidades, né, e contrapondo-se ao orgulho, que seria aí rechaço, negação. Né, a negação Exato. Das demais. Isso é colocado textualmente também no Livro dos Espíritos, né? Perguntas lá, quais são as maiores chagas aí da humanidade, chagas morais e tal, né? Os maiores vícios. Orgulho, egoísmo e vaidade. Orgulho, egoísmo e vaidade decorrendo, né, disso. São sempre, essa é a base, né? Aquela fórmula que a gente sempre já conhece, né? Sempre orgulho, egoísmo. E aí fala que origina todos os outros vícios. Isso aí. Né? Então, a humildade é o contraponto, né? Seria um outro lado da moeda. A humildade originando o resto, né? Se entendendo como filho de Deus, como o Arlindo bem disse aqui, e como tal, reconhecendo-se parte de uma irmandade, que é isso aqui, fraternidade mesmo universal. Essa é a ideia do cristianismo, não tem outra, né? Em essência, é a fraternidade universal o objetivo aqui. Aí sim, você entende, está integrado, tem chama de integrar, né? Volta a entender, volta a caminhar, e aí sim você desperta novos rumos, novas aptidões, novos méritos, né? Conquista, e aí com os méritos, novas responsabilidades, isso que a gente chama de evolução. É isso que a gente chama de evolução, a nossa própria. Né? E aí, ou reforma íntima, né, que a gente vai fazendo, a gente chama de reforma íntima, né, um termo. E é engraçado a gente pensar em reforma íntima, uma obra. Realmente é por aí mesmo, né? Uma obra, está lá construindo, você está construindo alguma coisa dentro de si. Agora, não tem como construir se eu sou o melhor do melhor, né? Do mundo. Se eu já sou suficiente, pleno, 100%. Como é que eu vou construir alguma coisa? Eu me basto, né? Eu me basto, ou como diria o Alberto Roberto, né, aquele personagem chicanismo, eu se basto. Ele era bem, na verdade, ele era bem esse retrato, né, de um cara orgulhosão lá e tal. E em determinado momento ele soltou essa. Não, você precisa ir de alguém e tal. Não, eu se basto, eu se basto. Então, essa ideia do eu se basto, né, entre aspas aqui, é a contrária à humildade. Não agrega nada, você se fecha. Aí, isso é o perigo, né? Esse é o perigo. E o texto coloca muito também, Arlindo, a questão da informação, né? Quando fala os cultos inteligentes e tal, que a gente apreende muita informação, e de vez em quando a gente fala isso aqui. Tá, tudo bem, acúmulo de informação é importante e tal, e não serve a não ser para a gente crescer e ajudar os outros a crescerem. Basicamente isso. Né? Desvirtuando-se esse sentido, esse imperativo, eu diria, né? Um dever, um poder-dever, né? de ajudar os outros a se reerguerem também, vem a arrogância. Vem a arrogância. Que é a mesma coisa que a gente está falando. O sujeito vai e acha que só ele que consegue fazer, como disse no texto, o julgamento dele é sempre inapelável. Imagina uma a coisa arrogância, dessa. inclusive, ela é a primeira, vamos dizer assim, a primeira das maiores pedras de tropeço que temos, né? É como diz o outro, né? A arrogância é o princípio da queda. Porque toda pessoa, né, que se acha, que se basta, que está lá no top das galáxias, lá no pico do Everest, né, e acha que todos abaixo, né, não valem lá muita coisa, a arrogância dele leva ele a cometer erros crassos, né, erros grotescos,
que colocam ele no fritar dos ovos na condição de onde ele não deveria ter saído. Muitos dos grandes erros da humanidade são baseados numa noção de orgulho, né, mas principalmente na aplicação da arrogância, né, nas suas vidas. Quantos são impérios que se achavam, né, extremamente o topo das galáxias, aquela coisa toda, e no fritar dos ovos, com uma brisa, né, desmoronaram. Temos aí o Império Romano, né, é o maior exemplo disso daí. Subestimaram os bárbaros e o que aconteceu? Queda. Né? A sociedade humana como um todo, que se achava também assim, né? Aquela coisa toda, assim, tal, na sua maneira de viver e tal, tudo. Aí bastou um único vírus e todo mundo teve que se recolher aos seus lares, teve que começar a ter uma proposta de vida um pouco mais modesta, né? Não poder sair do jeito que queria. Eu conheço, né? Às vezes eu até que ver se não está me vendo aqui, né? Mas a hora que eu falar, às vezes ela se vê, né? Eu tenho uma amiga nossa, né? Que há um tempo atrás ela tinha comprado um vestido. Ela até me mostrou a foto, né? Mostrou até a foto para minha esposa. Vestido lindo, maravilhoso, lindíssimo, lindíssimo, top, 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 para ir num casamento, porque ela queria abafar. O que aconteceu? Ironicamente, na época que ia ter esse casamento, teve o decreto da pandemia, da restrição. E o que aconteceu com o vestido? O vestido está no guarda-roupa dela, na casa dela. Ela não pôde sair, não pôde ostentar, não pôde abafar com ninguém. Né? Nossa, Arlindo, esse vírus acabou comigo, porque eu ia na festa para abafar. Oi? Você ia na festa para abafar? Você ia se colocar assim, acima de todas as outras? Eu ia. Falei, pois é, tá vendo? E no dia, então, da tal festa, você estava lá, né, sentada na poltrona, de bobs no cabelo, tal, aquela coisa toda, né? Como uma pessoa comum. E o vestido no guarda-roupa. Tá vendo como a mão divina vem cegar e quebrar os bezerros de ouro? Por quê? Porque a condição nossa, Deus permite que hajam essas coisas, esses fatores, justamente para até mesmo fazer a humanidade baixar a bolinha um pouquinho, né? Sim. A enxergar o outro como irmão e tal. São os tais flagelos destruidores, né, de que trata o livro dos Espíritos. Os flagelos destruidores. Agora, né? a promessa aqui, né, Lindo, para os pobres de espírito, que são esses humildes, né, que a gente vem comentando, fala assim, porque deles é o reino dos céus. Né? Promete mesmo o reino dos céus. E aí, o que seria reino dos céus? Né? A gente lê, isso aqui né, passa, a gente lê várias vezes. O que é reino do céu? Né? O que é reino do céu? Onde fica isso? Fica no norte? Então, fica no sul, ali, né? Aqui perto, aqui, América do Sul, ou ali na Austrália. Fica num lugar, ao mesmo tempo que perto, um pouco longe. E um pouco tem longe. A ver, pois é, lá no livro Boa Nova, tem até uma passagem que mostra o seguinte. Jesus, né? A gente pensa que Jesus já saiu de Nazaré e já foi direto em Cafarnaum, já pegando Simão Pedro e a rapaziada e tal. Não. Jesus primeiro foi lá em Jerusalém, lá no templo, para procurar, para recrutar até mesmo entre os sacerdotes, né? Mas o serviço sacerdotal é mais importante do que servir a Jesus. Prova disso é que quando Jesus estava numa praça, na porta lá do templo, né? Às vésperas, né, de recrutar alguém, um dos sacerdotes do templo, um certo Hanã, ficou olhando assim, viu aquele Galileu lá e falou, esse cara não é daqui não, hein? Esse cara aí tem uma postura meio diferente, deixa eu ver de qual que é desse cara. Deixa eu encarteirar ele. Né? Aí chegou lá e perguntou assim, Rabi, que viestes fazer aqui? Né? E Jesus olhou bem para dentro de Hanã, e olha que quando Jesus olha, deve ser aquele olhar, né? Aquele olhar 43, que desce a alma, né? Sim. E falou, e foi enfático e taxativo. Eu vim para construir o reino de Deus no coração dos homens. Ponto. Né?
Então, o que que mostra isso daí? Aonde que é esse reino, né, de Deus? Bom, esse reino de Deus, ele é construído dentro do coração do homem e acompanha o homem a todo lugar que ele vai. Só que, aonde quer que o homem vá, para a construção desse reino de Deus, primeiro, né, dependendo do que tiver lá dentro, é preciso fazer uma terraplanagem. E para quem entende alguma coisa de construção, vê que terraplanagem quer dizer que você tem que nivelar todo o solo, deixar ele plano, sem morros e sem abismos, certo? Sem coisas acima e coisas abaixo. Deixar tudo no mesmo plano. Quando a gente deixa as coisas da vida tudo no mesmo plano, também não é humildade? Então, muitas das vezes, as grandes dores, os grandes flagelos vêm para fazer essa terraplanagem em nossos corações. Vem para jogar terra nos abismos que nós temos, para que eles subam ao nível do solo, né, ao solo plano, mas também vem para dinamitar morros e montes e colocá-los ao nível do solo. Porque o reino dos céus ele é plano, né, e é construído dentro dos nossos corações. Dessa forma. E a premissa é a humildade. Portanto, o reino dos céus não é nada geográfico, né? Igual Negativo. Em alguns momentos da nossa história já foi prometido, né? Até vendido, né? Até comercializado. Uhum. E não, né? Não tem nada disso. São estados conscienciais, estados de alma, estado de consciência. Céu e inferno, né? Essas conotações, são estados de alma. Né? O sujeito Exato. pode estar no meio de uma confusão toda, né? Faltando tudo, ou arrebentando tudo, briga para todo lado, confusão para todo lado, e ele em paz. Ele no céu, ele pode. Né? Jesus fala isso para a gente. E o oposto também. Né? Ele pode estar no meio de tudo que a gente acha que seria tipo um céu aqui na Terra, tudo do bom e do melhor. Tudo. Tudo que a gente... Tudo que o dinheiro consegue comprar, que a gente almeja, né? Às vezes, fica vendo na TV e tal, fica lá, né? Desejando aquilo. No entanto, está no inferno astral. Está lá. Exato. Né? Olhando para si mesmo, não está dando nem conta dele mesmo. Mal consegue olhar no espelho. Tanto que é difícil encarar a coisa, né? Quando vê, não vê muita coisa, não vê muita vida ali. Então não é nada geográfico, né? O reino dos céus. É assim, no coração dos homens, como o Marlindo disse, né? É ali. Claro, né, que há diferenças entre estar encarnado e estar desencarnado. Quando está desencarnado, retoma-se uma consciência, uma série de situações, né? O sujeito vai sentir tudo com mais amplitude. Tudo mais amplitude. Mas o importante é entender, né, na linha do que o Arlindo falou, que não tem nada a ver com terra, mais uma vez. É um estado mesmo de alma, estado consciencial. Agora, você falou sobre o Boa Nova, estou com ele aqui em mãos. Boa Nova é Chico Xavier e Humberto de Campos. Tem um capítulo que fala do Sermão do Monte, né? E antes disso... É um dos meus favoritos. É demais, né? Esse é excelente. Humberto de Campos, aquele jeito dele, né, de falar, assim, todo poético, né? Mesmo narrando. O Levi soltou essa aqui, né? O que conseguiria o evangelho do reino com esses aleijados e mendigos? Que o pessoal estava procurando eles, né, para seguir o Cristo. Aí ele falou, pô, mas tá muito fraca essa tropa. Tipo assim, né? A tropa que tá chegando aqui é de aleijado e mendigo. Imagina falar isso pro Cristo. Mendigos, coxos, estropiados. Tudo. Né? Imagina falar isso pro Cristo, hein? E aí vem uma resposta extremamente interessante e grande, que eu não vou ler toda, vou ler só um pedaço, que está no capítulo 11, já deixo aqui registrado, né, do Boa Nova, repetindo. O Sermão do Monte é o título aqui do capítulo. E Jesus olhou daquele jeito para o discípulo, né, desnudando a alma do sujeito, mas ele sempre bondoso, né? Aí ele fala, no entanto, a gente precisa amar eles. E, na verdade, esses a gente precisa amar muito mais. Esses aí são os deserdados do mundo. Né? Mas são os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. É o contexto aqui do Sermão do Monte. Né? Os vencedores da terra não precisam de boas notícias. E vem uma frase que eu acho extremamente legal,
que vira e mexe a gente relembra, que é a seguinte: nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alta a voz de Deus. Exato. Né? Ele fala isso como contexto, para no final falar o seguinte: esses aí serão aqueles que provavelmente vão florescer mais. Já que ouve a voz de Deus mais alto, né, esses, né, que são os derrotados da sorte. A sorte aqui é a situação mesmo, na vida. Né? Na situação dele, ele é derrotado aqui na terra. Nada, mendigo, aleijado, estropiado, cansado, fatigado. São esses. É para esses que ele falou isso. Ouve mais alto a voz de Deus. E serão aqueles, provavelmente, a terra mais fértil. Para o evangelho que estava sendo plantado, usando aqui uma figura de linguagem, ali no momento. E vai, né? E vai, falando para Levi. Eu recomendo a leitura porque vale a pena demais do Boa Nova, né? Então esse é nosso contexto aqui do Sermão do Monte, para esses que foi falado, né? Então, e começando com isso aqui que a gente está debatendo hoje, né? Que é o bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles será o reino de Deus, né? Muito bem. Estamos caminhando aqui já, meu querido, para o final do nosso tempo. Tem mais alguma coisa que queria acrescentar? Vou tentar ser rápido, porque infelizmente a minha fama de não ser assim muito rápido me precede. Mas eu vou tentar, estou tentando evoluir nesse ponto. Mas vamos lá. Fique à vontade. Um outro ponto de observação dessa passagem, você também, né, todos nós podemos encontrar, né, na parábola do festim de núpcias, ou festim de bodas, né, no qual nós temos um momento no qual, né, as pessoas, cada uma vem preocupada com a sua casa de campo, com seus negócios, e o rei manda seus emissários convidando as pessoas para as bodas do seu filho, né, que no caso seria o casamento da humanidade com a ideia cristã, com o propósito cristão. Só que no primeiro momento é que ele manda os seus emissários, eles são ignorados porque está cada um preocupado com o seu umbigo, um com a casa de campo, um com o seu negócio, com suas fazendas, etc. e tal. Mas o pai amoroso, que é o rei, que é Deus, né, manda de novo, vai lá e avisa o pessoal lá, tá tudo certo aqui, tudo preparado, é só vir aqui, nem ser feliz, usufruir e tal. Só que aí, dessa vez, além do pessoal, né, ignorar, ainda alguns esculacham e matam seus emissários. Aí o rei pega e fala, pô, o povo tá de brincadeira, né? E manda os exércitos ir lá e destruir tudo, né? E aí, depois que destruíram tudo, ele pega e fala, olha, vai lá nas ruas, nas encruzilhadas, né? E tragam os coxos, mancos, estropiados, mendigos, né, traz todo mundo que vocês encontrarem para cá. Vai, beleza, bora lá. Aí ele foi, trouxe os coxos, estropiados, mendigos, falidos, derrotados, né? Todos os, por assim dizer, fracassados do mundo. E o salão se encheu, né? Quem eram aqueles coxos estropiados, mancos, esfarrapados e tal, aquela coisa toda? Quem analisa a parábola vê que era exatamente aqueles que estavam preocupados com a sua casa de campo, mas perdeu, que estava preocupado com o seu negócio, mas perdeu, estava preocupado com as suas coisinhas, né, comenzinhas do mundo, que achava que tinha alguma relevância, alguma coisa, e olha que eu estou falando em sentido figurado, porque são coisas que a gente acha que nos coloca acima dos demais, né, dos demais seres humanos, e perderam tudo. Ou seja, todos estavam nivelados ali, todos. E exatamente o que atestava esse nivelamento é que todos estavam usando a mesma túnica, a mesma roupa, o mesmo uniforme. A humildade não nos faz isso? Não nos torna iguais uns perante os outros diante de Deus? Mas tinha um ali que não estava, ainda não tinha entendido muito bem como é que a coisa funciona. E qual que foi dito para ele? Ô parceiro, vem cá. Como é que você entrou aqui? Ó, pera aí. Vem cá, galera. Pega aí, amarra as mãos, os pés e lança-o nas trevas exteriores, onde haverá pranto, choro e ranger de dentes. Quando diz isso, nesse contexto, é literal mesmo. Pranto, choro e ranger de dentes. Sim. Para aqueles que às vezes já começam a desconfiar,
temos várias circunstâncias. Uma delas é degredo. Degredo é, cara, você não tem condição de encarnar aqui na Terra. Outro Tá vendo? planeta. Em condição pior. Pois é. Né? É o que tem para hoje, né? É o que tem no cardápio, né? E é desse jeito que a coisa se passa. Não é por maldade, é por questão de não se adaptar ao mundo. O mundo está cobrando do ser humano cada vez mais que ele se veja como irmão, que haja fraternidade, que haja uma humildade para poder abraçar coisas maiores. Aquele cara que se acha, ele se acha tanto, mas tanto que não consegue receber mais nada de novo, nenhuma orientação nova, nenhum conhecimento novo, né? Então ele vai ficando sempre para trás com relação aos humildes, que por enxergar Deus como Pai, recebe dele todas as dádivas e bênçãos que um pai destina aos seus filhos. Fica a dica, né? Não vamos assim chutar as dores. Vamos ser humildes e tentar abraçá-las, entender que elas são exatamente aquela ferramenta que vem nos talhar, que vem nos preparar para coisas maiores, vem fazer a gente baixar a bola, né? E vem nos tornar verdadeiramente um pouco mais humildes, né? Perante Deus e suas orientações. É o que tem para hoje. Muito bem. São o nosso quinhão, como diz o Evangelho, né? Exato. Essas dores são o nosso quinhão, é o que nos compete nessa existência. E, aliás, não por outra razão, né, na linha do que o Arlindo, só para a gente encerrar, disse agora, que o texto fala, né, do reino dos céus, que é para o simples e tal. Simplicidade, coração e humildade são pressupostos para se obter, de acordo até com a frase crítica, e que, aí vem, o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio, que acreditar mais em si mesmo do que em Deus. Então, né, são esses estropiados aí, né, da parábola do festim de núpcias também. Muito bem, pessoal. Muito obrigado pela companhia, pela paciência. Arlindo, muito obrigado, meu querido. Receba aí um abraço, abração apertado aí. Saudades de você, meu amigo. Saudades mesmo. Tinha tempo que eu não vi esse rapaz. Eu vou te falar, viu? Só falei pelo telefone, né? Não vi a cara dele. Então, tá tranquilo. Muito obrigado também, tá? Pela gentileza. E, pessoal, vamos acompanhando que tem mais, né? Tem mais live vindo por aí. Nas próximas semanas a gente continua. Tá aí, fica o convite, né? Estão todos convidados. Perfeito? Eu que agradeço mais uma vez, Diego, aí a oportunidade. Né? Agradeço a paciência. Agradeço a todos que nos acompanharam. Né? Que Jesus nos abençoe e vamos caminhar juntos aí e precisando, né, e tal tudo, estamos juntos. Beleza. Sempre. Não dispensamos. Okay. Valeu, Arlindo, valeu, gente. Até mais, boa noite a todo mundo. Com Deus. Tchau, tchau. Até, pessoal. Fiquem com Deus a todos. Uma ótima noite. Que Jesus nos abençoe. Tchau, tchau.